Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Uorá apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. Doze horas, começando mais uma edição do Giro Notícias. E como você desenvolver hábitos diários? Pelo menos uma hora de exercício, 2 litros de água por dia. Não é tomar tudo de uma vez, tem que ir tomando ao longo do dia. 4 cores no prato também, aquele prato colorido. Não é só branco nem só preto, tem que ter o verde, tem que ter o vermelho. 3 xícaras de chá é muito bom. 5 minutos de meditação, de preferência na hora que você acordar, mas pode ser à noite também, na hora de dormir. 6 músicas daquelas que te motivam, independente do ritmo. Aquela que você gosta, aquela que você ouve e vai lá pra cima. 7 minutos de risada. Vamos transformar a vida numa forma de viver mais leve. Jogar conversa fora, conversar com amigos, conversar com pessoas alto astral, não aquele tipo de pessoa gangorra. Chega perto de você, dá vontade de você levantar e ir embora, que só vem com reclamação, só vem, porque tá doendo aqui, porque não sei o que. Pelo amor de Deus, distância. Converse com pessoas que vão colocar você para cima, fazer você dar risada. 9 páginas, pelo menos, de um livro, mas de um bom livro que também vai ajudar você a ter essa leveza na vida. E 10 motivos, pelo menos, para agradecer. A gratidão faz a diferença na nossa vida. 12 horas, 1 minuto. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Hoje eu quero falar, eu evitei de comentar, eu evitei quando surgiu aquele assunto do Neymar, todo mundo falando da questão do estupro que a mulher havia noticiado, eu não comentei nada. Hoje eu quero falar como uma opinião. A formação da pessoa, o caráter da pessoa, vem de berço, não adianta dinheiro. Hoje ele é um dos homens mais ricos dentro do futebol, o salário dele é um salário astronômico, mas para quê? De que adianta? Ela que é culpada, ela que procurou, ela que através da rede social manteve contato com ele, e como ela disse, ela declarou no depoimento dela que ela estava ali na cama com ele para fazer qualquer coisa, ela estava disposta, só que ela solicitou o uso do preservativo, ele negou, e aí sim ele fez a coisa na força. Foi rapidinho, ela conseguiu se livrar dele e registrou a queixa, porque a partir do momento que a pessoa não quer, passa a ser um ato violento, passa a ser o estupro. Mas não estou só falando do ato em si, eu quero generalizar. O jovem hoje é uma cultura do homem principalmente machista. Eu me lembro de famílias, do pai que tinha filho homem, falava, cuida das suas cabritinhas que o meu cabrito eu cuido aqui em casa. Cabritinho é para sair à vontade, a cabritinha não. Isso mudou, gente. Hoje é a orientação, é a educação que todo jovem, toda criança, tem que começar de criança, de mamando, para que quando ele chegar de mamando a caducando, quando ele estiver na idade adulta, ele vai ter consciência. E isso só através do diálogo, através da comunicação, através da fala. Falar para a criança a partir de uma certa idade. Falar, se tentarem fazer isso com você, não deixe. Corra, tem mamãe, tem papai, tem o avô, tem a avó, tem a professora. Fale, denuncie, chame a polícia, não permita isso. Mas orientar o menino também, porque o menino também é vítima às vezes não, muitas vezes, do abuso sexual, dentro de casa, na rua, em qualquer lugar. Então também orientar o menino, para que ele tenha princípios, para que ele tenha uma formação, para que ele saiba o que é certo e o que é errado. Dia dos Namorados está chegando, por exemplo, e eu quero fazer um debate aqui no Giro Notícias com um casal
está sendo convidado, a produção está entrando em contato com ele, com esse casal, com ele, o casal, para que eles venham aqui num movimento chamado Eu Resolvi Esperar. Eles foram até no programa da Fátima Bernardes e eles disseram que o beijo dele foi dado no altar. Eles deram o beijo entre eles no altar. Eles resolveram esperar, é uma opção. É difícil o mundo que a gente vive, promiscuidade de todo lado, mas é possível. É possível você ter ética, é possível você ter respeito pelo ser humano, é possível você realmente ter uma vida cristã, uma vida sadia, uma vida de leveza. Isso é possível. Depende só da educação. E hoje aqui no programa eu recebo o subsecretário municipal de Políticas para a Juventude, o Michael Nogueira, e nós vamos falar sobre essa formação, trabalho fantástico que ele desenvolve, ele e a equipe toda, com a juventude aqui em Campo Grande. Daqui a pouquinho estarei conversando com o Michael aqui no Giro Notícias. Então, com educação, com orientação, a gente consegue realmente formar jovens, que não adianta só o dinheiro. Ele teve sorte, talento para o futebol e ganhou muito dinheiro. Mas e aí, o que adianta? Olha o exemplo que ele dá. Então, dinheiro não é tudo. É a minha opinião. Eu sou Gino Rondon, são 12 horas e 6 minutos. Giro Notícias aqui pela Rádio Hora. Giro Notícias com Gino Rondon. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. São 12 horas e 9 minutos. Vamos com as dicas de finanças pessoais com João Vitor Faedo. Daqui a pouco teremos aí o Giro pelo Brasil com Alex Nantes e também a conversa com o nosso convidado Michael Nogueira, subsecretário municipal de Políticas para a Juventude de Campo Grande. Alô, João Vitor Faedo! Olá, querido ouvinte, bom dia. Tudo bem? É uma alegria estar aqui com você. Você já ouviu falar sobre procrastinação? Procrastinar é deixar para depois, não fazer hoje o que precisa ser feito. Você sabia que a procrastinação é o outro inimigo das nossas finanças? Você conhece aquela pessoa que precisa tomar uma decisão, fazer uma atividade, começar a poupar ou começar a investir, mas sempre fala: vou começar amanhã. É muito comum para quem deseja emagrecer. A maior desculpa que existe é: pode deixar, na segunda-feira eu começo, mas hoje eu vou comer mais um pouquinho. O problema é que nunca começa de fato e vai deixando para depois e nunca tem resultados. Com as nossas finanças, não pode ser assim. Não podemos deixar para depois, para fazer economia amanhã ou pensar em nosso futuro de investimentos amanhã. Quando falamos de dinheiro, precisamos ser rápidos e cuidadosos ao mesmo tempo. Comece hoje a se organizar, comece hoje a poupar, comece hoje a investir. Pare hoje de desperdiçar dinheiro com aquilo que não te acrescenta nada. Pense nisso. Tenha um bom dia e um ótimo trabalho. Giro Notícias com Gino Rondon. 12 horas 11 minutos, vamos dar um giro pelo Brasil com Alex Nantes. Boa tarde, Alex, tudo bem? Boa tarde, Gino, tudo bem? Amanhã começa a 8ª edição da Copa Feminina do Mundo. As mulheres entram em campo na França e a partida vai ser a partir das 19 horas. A atual campeã é os Estados Unidos, que ela é a maior vencedora até hoje. E ela conquistou o último título em 2015 e a Alemanha tem 2, enquanto a Noruega e o Japão têm uma cada. Pela primeira vez na história do país, todos os jogos serão transmitidos na televisão aberta, e os canais serão a Rede Globo e a Bandeirantes. A seleção brasileira participou de todas as edições da competição e a melhor campanha foi em 2008, quando as brasileiras chegaram à final, mas acabaram derrotadas pela Alemanha. Esta será a última Copa do trio Marta, Formiga e Cristiane, já que Formiga e Cristiane confirmaram a aposentadoria do time após o torneio. O Brasil chega com as expectativas baixas, já que elas tiveram 9 derrotas durante esse tempo desde a última Copa do Mundo.
deve passar da primeira fase, mas é muito difícil conseguir passar do mata-mata. O Brasil entra em campo no domingo, dia 9, contra a Jamaica, às 9h30 da manhã. A seleção está no grupo C, junto com a Austrália, Jamaica e Itália. Ao todo são 6 grupos, com 4 equipes em cada. E agora a gente vai falar da Copa do Brasil, que hoje acontece o último jogo pelas oitavas de final, que vai ser o Santos contra o Atlético Mineiro no Pacaembu às 19 horas. Um dos classificados vai para as quartas, né? E na terça teve 2 times muito importantes com maiores torcidas no Brasil, que foi o Flamengo e o Corinthians, resultando no Flamengo passar para as quartas com 1-0. E ontem teve 2 jogos. O Atlético Paranaense conseguiu passar contra o Fortaleza, que ganhou por 1-0, e o Cruzeiro enfrentou o Fluminense e levou a melhor pelos pênaltis, Gino. Beleza. O time feminino tá jogando um bolão, né? Tá incrível. Dá show em muitos homens, né? E a Marta continua, ela não pretende se aposentar. Ela não pretende. Quem pretende é a Formiga e a Cristiane, né? Por enquanto. Marta, quantas vezes já a melhor jogadora do mundo? Mas eu acho que 6 vezes. Engano, é a 6ª vez 6 vezes mesmo. já, né? Que bom, hein? Beleza, Alex. Obrigado, hein? 12h13. Michael Nogueira, subsecretário municipal de políticas para a juventude de Campo Grande. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gino. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Hora. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para vir aqui falar sobre o nosso trabalho frente à Subsecretaria de Juventude e com os jovens de Campo Grande como um todo. E é muito bom, né? Porque tudo começa com a criança, passa pela juventude, quer dizer, quando chega nessa fase ela já tem que estar com uma formação bem que encaminhada. Só que, infelizmente, houve um desleixo e o jovem ficou muito solto e a violência aumentando, a droga proliferando, Exatamente. A promiscuidade tomando conta de tudo e a criação. O primeiro passo já é a criação da Secretaria para a Juventude já é uma boa sinal, ação. com bom certeza. Sinal. O prefeito Marquinhos Trade, quando ganhou a eleição em 2016, ele me ligou, eu sou um sociólogo, pesquisador na área da juventude, e encomendou uma pesquisa. Olha, vamos ver o que nós podemos fazer enquanto gestão pública para começar a trabalhar em Campo Grande as questões específicas da juventude. Não sei se o ouvinte sabe, mas Campo Grande é uma das 3 capitais do país que tem o maior número de jovens percentualmente. 33% da população tem entre 15 e 29 anos. Então coloca Campo Grande numa situação de destaque no cenário nacional pela quantidade de jovens. São 217 mil jovens aqui em Campo Grande. E quando nós criamos a Subsecretaria de Políticas para a Juventude, nós focamos em algumas áreas que são essenciais para o desenvolvimento da juventude, para que esse jovem em Campo Grande se torne emancipado politicamente, socialmente, culturalmente, que ele se torne protagonista da própria história, e por trás de tudo está o trabalho. Não acredito que a gente consiga tirar um menino do mundo das drogas, do mundo da perdição, do mundo de tudo aquilo de errado que a criminalidade pode propor para os nossos jovens, se não for por meio do trabalho. E a gente prepara um menino para o trabalho dando a ele educação, desporto, lazer, tudo aquilo que muitas vezes, infelizmente, algumas famílias não têm condição de propor para a educação dos seus filhos. Já ao contrário do filho do rico, né? Que sai da escola, vai para uma aula de balé, uma aula de inglês, uma aula de espanhol. Então, a nossa função frente a essa pasta é propor atividades para que a gente ocupe a cabeça dos nossos jovens. E é isso que a gente tem feito de maneira com muito amor e carinho, o tratamento que a gente oferece a esses jovens. Nós atendemos mais de 15 mil jovens dentro do programa Levanta a Juventude. Que vai ter agora uma edição, né? Mais uma edição, é a 28ª, a partir da semana que vem, na UFMS. Já trabalhamos em praticamente todas as universidades de Campo Grande, nas 7 regiões urbanas da cidade. Muitos jovens que não têm o dinheiro do passe do ônibus, às vezes, para ir para as atividades, nós levamos a atividade até o bairro dele, para facilitar o acesso dessas famílias com menor poder aquisitivo. Então a gente fica feliz com o convite de vocês para a gente divulgar esse trabalho, porque a imprensa serve para isso também, para mostrar as boas práticas, porque o poder público oferece muitas boas práticas, muita inovação.
Campo Grande é celeiro de boas que às práticas vezes em não várias são, áreas. essas ações às vezes não são divulgadas, Não né, são Marco? divulgadas, às vezes são mais valorizadas fora. As coisas Campo Grande, o ruins ano passado, também, do que- o ano passado nós recebemos da Secretaria Nacional de Juventude o prêmio de melhor cidade do país Foi em destaque em nível nacional. políticas de juventude. Nós somos convidados pela ONU para palestrar em outras cidades do interior do Nordeste, principalmente, sobre como nós estabelecemos as nossas políticas para a juventude, como eles podem estabelecer nos municípios deles também. Sempre priorizando a parceria público-privada. Tem muitos empresários que nos ajudam de maneira voluntária, que acreditam no nosso potencial. Isso a gente é sempre bom valorizar e frisar. Muito bom. Quais são as ações realizadas durante o Levanta Juventude, Maicon? Nós temos uma formação, um sistema de imersão com esse jovem. Antes de trabalhar questões específicas relacionadas ao mercado de trabalho, à profissão, às profissões do futuro ou à vocação, nós trabalhamos o eu. Comportamental. O comportamental ele é essencial. Que faz a diferença. Qual é o tratamento que ele está dando para o pai e para a mãe? Qual é o tratamento que ele está dando na escola para os professores, para com os colegas? Qual o comportamento dele para com os amigos? Quem são os amigos que eles estão andando? Então, tudo isso a gente faz uma lavagem no menino. Na menina, a gente senta, conversa, analisa, faz dinâmica, palestra, oficina, para eles entenderem qual é a importância deles em se tornarem protagonistas e jamais vítimas da própria história. A gente tem um medo muito grande quando o jovem começa a culpar o governo, o pai, a mãe, ou culpar o colega, ou culpar qualquer outro fator externo que não seja a si mesmo, por algum insucesso que ele adquiriu. Então, quando o jovem entende que ele é o único responsável, o único, eu não estou falando um dos, ele é o único responsável pelo próprio sucesso, a gente consegue aí sim trabalhar a empregabilidade, qual é a área que ele deve atuar, nunca aceitando o subemprego, porque todo mundo nasceu com um talento e a gente quer desenvolver o talento desses jovens, a gente consegue por meio do coach, por meio da psicologia, trabalhar, fazer com que eles amem aquilo que eles são, e fazer com que aquilo que eles vão fazer no mercado de trabalho o façam não pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento e pelo bem para a sociedade. Pelo propósito na vida, que o dinheiro vem como consequência. E, Gino, às vezes não ouve isso do pai e da mãe em casa. Até porque o pai e mãe às vezes não estão preparados, eles não foram preparados. Exatamente, tem crenças limitantes que impedem até de achar que o filho pode sonhar alguma coisa. A gente ensina os meninos a sonharem alto mesmo. Porque se é conseguir isso que a gente... detalhe, pelo menos, do sonho grande, como diz o grande Jorge Lema, né? Se conseguir pelo menos metade do sonho grande, já vai ser grande essa metade. Eu gosto de uma frase, eu sempre digo a eles uma frase do Walt Disney, que me marca muito. Eu prefiro o impossível porque lá a concorrência é menor. É menor. Vou trabalhar na parte mais difícil. Quem disse que o filho do pobre não pode entrar numa universidade federal, ser o melhor aluno, abrir uma empresa, ser o melhor empresário da cidade, adquirir a carreira, se desenvolver para ter a carreira que bem entender? Quem está dizendo para ele não, primeiro, antes de mais nada, é ele mesmo. Então a gente trabalha com essas questões do autoconhecimento, porque quando eles se conhecerem, eles vão aprender a dar valor em si mesmo e vão... O céu é o limite para essa gurizada. A gente tem casos. A menina que passou em primeiro lugar em Química na Federal o ano passado trabalhou com a gente, fez cursinho preparatório. Nós temos também cursinhos preparatórios para o Enem, porque embora nossas atividades estejam muito ligadas ao mercado de trabalho, a gente incentiva 100% que eles continuem estudando. E aos sábados nós oferecemos o cursinho preparatório para os jovens que vão fazer o Enem. E o ano passado a gente teve a maior felicidade do mundo de ter a menina do nosso projeto que passou em primeiro lugar em Química na Federal. Esse é um dos exemplos que a gente pode falar de jovens que passaram pelas nossas atividades e realmente mudaram de vida, mudaram a vida da sua família, saíram da criminalidade, meninos que a gente atende dentro da UNEI, quando sai a gente consegue emprego, arruma, ensina a mexer no Word, Excel, o básico do básico, que às vezes, infelizmente, a família não pode colocar como opção para esse jovem, e a gente, por meio da gestão do prefeito Marquinhos, tem conseguido. De uma maneira muito modesta ainda, porque tem muitos jovens a serem pelo menos já está dando o primeiro passo. Você não chega no topo da escada se não pisar no primeiro degrau. Né? Isso é bom. Parabéns, Marquinho, parabéns para você e toda a sua equipe. Eu tenho também uma frase que me marcou muito. Adote seu filho antes que um traficante o adote. Isso aí correu no Brasil todo há uns 20 e poucos anos atrás, e eu atuava em uma entidade, e essa entidade também participou dessa campanha, né? Então adote seu filho com amor, com carinho, através da comunicação, porque senão o traficante vai lá e pega rapidinho. O núcleo familiar está mais importante do que nunca na história desse país.
porque o jovem é bombardeado por informações. A minha geração não viveu com tanta informação como vive um jovem de agora. Eu tenho 33 anos. Na minha época eu não tinha acesso irrestrito à internet. Hoje o jovem tem. Todo menino de qualquer bairro tem um celular com WhatsApp e tá o tempo todo E ali tem todo sendo tipo de bombardeado. informação boa e ruim. Exatamente, E mas a ele não tem maioria é noção, ruim. é ruim. A maioria é ruim porque são informações vagas que levam ele pro nada, então ocupam o tempo desse menino. E infelizmente, Maicon, é aquela falsa atratividade. Ah, é mais gostoso e tal. Mas e o resultado? Brincar com meme, brincar com Levando até ao suicídio. automutilação, Automutilação, terrível. um absurdo. bullying virtual. Você falou de exemplos de periferia, de pessoas que são bem-sucedidas. Eu costumo sempre citar, e sou um fã, seguidor do Flávio Augusto. Meu sucesso, cara da periferia do Rio de Janeiro. Hoje ele tem um time de futebol lá em Orlando. Referência empresário mundial. na escola de inglês. E tem uma turma fantástica. E agora esse último projeto dele, para ampliar a empresa dele, né? Ele está fazendo uma formação de 6 meses para pessoas que se inscreveram. E quem chegar até lá é tipo o programa do aprendiz ali, o negócio é arrochado. Quem conseguir passar, vencer essa barreira de 6 meses, vai receber um financiamento dele mesmo a um juro bem menor do que qualquer instituição financeira para o cara começar a investir. O cara às vezes tem ideia, tem vontade, mas não tem recurso. E ele fez e está proporcionando tudo isso. E é um exemplo, né? Ele e vários outros que a gente conhece. O Rick Chester. Rick Chester, que faz teve parte em Campo dele. Grande, teve em Campo Grande também, já gravou material para o nosso... Vendia água na praia, de repente, em um ano, questão de um ano e pouco. Os bons exemplos têm que se unir, porque eu acredito ainda que a maioria das pessoas são boas, muito boas, o que não tem é um convite para os bons se associarem. E a nossa intenção, por exemplo, como que a gente atende 15 mil jovens em Campo Grande? Com o poder público oferecendo um trabalho de qualidade. Cooperativismo entre poder público e empresários. Eu tenho empresários que doam alimentação, doam transporte dos alunos, arrumam material de escritório, empresários que doam, que financiam, pagam outros professores para ir darem as aulas. Então a sociedade tem que entender que ela é responsável pelo próprio problema, não é só esperar do poder público a resolução de tudo. E eu fico muito feliz que esse nosso projeto, por menor que seja, é um exemplo de que quando o poder público se associa à iniciativa privada e vice-versa, o resultado é bom para todo mundo. Todo mundo ganha, isso é fantástico. Eu atuo também na formação tendo a formação em coach, atendo muita gente, muitos jovens, eu falo sempre, né? Um mundo com tanto GPS e as pessoas perdidas. Então vamos dar um norte. Não só jovem, eu atendo vários adultos já, cara com 30 anos de profissão, que quer mudar de profissão e está perdidão na vida aí. Então esse GPS a gente ajuda a descobrir. E é excelente esse trabalho que vocês fazem, valorizando o conhecimento, o autoconhecimento, que só ele pode realmente decidir. Bifurcação. Eu vou para cá ou para lá. A decisão é tua, não é de ninguém. Eliminação das crenças limitantes, exatamente, né? Às vezes o menino pensa assim, poxa, meu pai é pobre, minha mãe é pobre, qualquer emprego que eu arrumar com carteira assinada, que eu ganhe razoavelmente bem alguma coisa, com um crachá e trabalhar numa sala com ar-condicionado, já tô melhor, já tá bom. Não, isso é muito pouco. A gente quer que ele queira muito mais. Ter essa determinação. Eu sou um exemplo, eu falo sempre... Se ele não se conhecer, ele não vai valorizar o potencial que ele tem. Eu sempre falo, dá exemplo, eu cito superação de Ayrton Senna, de Pelé, de vários, de Bernardinho e tal, conseguiram uma superação. Eu falo, mas nada melhor do que falar da gente mesmo, as superações. Eu engraxava sapato, vendia revista, carregava mala na estação em Corumbá na minha infância. E era criticado pela própria família, porque era uma família abastada, de fazendeiros, de um gado, tudo. Mas eu não queria, eu achava muito pouco. Eu queria ganhar o meu dinheiro. E aquilo desenvolveu a minha visão empreendedora e onde eu parti. Fui funcionário da Secretaria de Fazenda concursado, fui funcionário do Banco do Brasil concursado numa época que era um dos melhores empregos do Brasil, mas nunca aceitei aquilo. Eu queria mais, então saí para tocar a minha vida própria. E esse exemplo eu procuro compartilhar através dos meus treinamentos, palestras, para dar o exemplo. Você tem que fazer aquilo que te dá prazer, amor, satisfação. A vida é isso aí. No final de contas,
trabalhar para ter dinheiro, a gente vai fazer uma fila de pessoas infelizes e a gente não vai ensinar nenhum menino a querer trabalhar por conta do dinheiro. E a maioria das pessoas trabalham por quando isso se são coloca, infelizes, e quando né? colocam o dinheiro em primeiro lugar, o mundo do crime organizado adora. Porque é isso que eles oferecem para um menino aí num bairro afastado. Vem cá, toma essa droga, Você vai vende comprar ali, tênis, consome ali vai e tal. comprar Você só. vai ter, aqui é rápido e pronto. Então a batalha, ela é muito maior do que a gente imagina e os inimigos estão por toda parte. Porque quando o poder público falha, o mundo do crime organizado já está pronto. Ele é o crime organizado. 12 horas e 27 minutos, estou conversando com Marco Nogueira, subsecretário municipal de Políticas para a Juventude de Campo Grande. E amanhã nós vamos debater aqui no Giro Notícias a lei municipal que libera pessoas obesas de passar por catracas de ônibus. O prefeito Marquinhos Trade sancionou essa lei que é de autoria do vereador Chiquinho Teles. E amanhã nós vamos falar sobre isso aqui no Giro Notícias. A matéria, Marco Antônio, do Neymar, que sofreu lesão no tornozelo e está fora da Copa América. E o Atlético e Cruzeiro avançam na Copa do Brasil também. A informação com o nosso repórter Humberto Ferretti. Atacante Neymar está fora da Copa América. A informação foi confirmada pela CBF após o camisa 10 ser substituído no amistoso contra o Catar depois de uma pancada e fazer exame em Brasília. Neymar rompeu o ligamento do tornozelo direito. O substituto dele na seleção será divulgado pelo técnico Tite até quinta-feira da semana que vem. Antes mesmo do anúncio oficial do corte de Neymar, o treinador deu entrevista no estádio Mané Garrincha, em Brasília, após a vitória da seleção por 2-0, e explicou como fazer com que o problema pessoal vivido pelo principal astro da equipe, que foi acusado de estupro, não afete os outros jogadores. Nós somos solidários ao nosso trabalho e nós estamos muito focados naquilo que é a importância da seleção brasileira e do nosso trabalho. Ela vai repercutir porque nós somos humanos e a gente gosta dele, porque ele é parte integrante. Sim, ninguém é insensível, cara. Nós não somos insensíveis. Eu só torço para que a situação se resolva, não quero tomar partido, mas uma coisa, deixa que o tempo, eu tenho repetido, ele vai te dar condição. Ainda nesta quarta-feira, 2 jogos definiram mais equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Brasil. Em Curitiba, com gol aos 43 do segundo tempo, o Atlético Paranaense avançou ao bater o Fortaleza por 1-0. Já em Belo Horizonte, Cruzeiro e Fluminense empataram por 2-2, com direito a gol de bicicleta do garoto João Pedro para os cariocas, aos 51 do segundo tempo. Mas nos pênaltis, o Cruzeiro levou a melhor. O último classificado para as quartas de final da Copa do Brasil será definido hoje, 20h, no Pacaembu, no duelo entre Santos e Atlético Mineiro. Na ida, as duas equipes empataram por 0-0. Você está ouvindo Giro Notícias, com Gino Rondon. 12 horas 30 minutos, hoje de manhã no Jornal da Hora com meu amigo Arthur Mário. O vereador Francisco Veterinário falou sobre a unidade de pronto atendimento para cães e gatos. Explicou o motivo também no qual o Centro de Controle de Zoonoses só faz castração de gatos. Sobre a política, o vereador disse que Ricardo Ayash voltou para o partido, o PSB, para reorganizá-lo e hoje está repercutindo, inclusive, que Ayash já declarou a sua pré-candidatura ao governo do estado em 2022. Nós estamos vivendo um período de pré-candidatura para a prefeitura no ano que vem, com alguns pré-candidatos já, como Marquinhos Trade, por direito, né? Ele está na cadeira, é o prefeito, sai à reeleição, tem realmente, de acordo com pesquisas, liderado, tem apoio de grandes lideranças, mas tem outros nomes que também são, pelo menos, comentados. Como candidato a prefeito, tem desde a Rose Modesto, a deputada federal, do próprio juiz federal aposentado, Dr. Odilon de Oliveira,
tem Carlos Alberto, tem vários pré-candidatos, muitos que querem ser candidatos a prefeito no ano que vem. Desses, o Marquinhos até agora, de acordo com pesquisas mostradas, é o que tem mais vantagem. E a política fervilhando, a política realmente, agora o Hayashi já se lançando pré-candidato em 2022 para o governo do Estado. E a Rádio Hora, através do seu jornalismo, abre espaço para todos os partidos. Nós já tivemos aqui o PSB, amanhã o PSD também faz, já preparando a convenção, PDT também, que tem esse imbróglio aí da saída do juiz Odilon, do vereador Odilon de Oliveira Júnior, a expulsão do deputado Jamine, toda essa situação toma conta do PDT. E aí vai ter a convenção agora para ver quem assume, quem vai pegar a presidência do partido e resolver todas essas questões. 12h33, eu estou conversando com Michael Nogueira, subsecretário municipal de Políticas para a Juventude de Campo Grande, está aqui acompanhado do Altieres, seu assessor de imprensa. Boa tarde, Altieres. Obrigado também pela presença aqui. Falando mais desse evento, Michael, que acontece em Campo Grande, o 28º Levante Juventude. Ele começa quando, vai até quando, onde que será realizado? Como é que o jovem interessado, o jovem que está ouvindo agora a Rádio Hora, o Giro Notícias, pode fazer inscrição para participar? Tem custo? Como é que é? Nenhuma atividade da Secretaria de Juventude tem ou terá custo nenhum, nem de material, nenhum tipo de condicionamento financeiro ou agasalhos ou alimento a gente cobra para que os jovens tenham acesso à nossa plataforma de formação. Na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no auditório multiuso, no dia 10 de junho, segunda-feira, de segunda a sexta-feira, a imersão sempre no período da tarde, das 13 às 17 horas. Na Universidade? Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui ao lado. Aqui ao lado, exatamente. Uhum. Jovens entre 15 e 29 anos podem fazer inscrição. Se alguma pessoa com um pouco mais de 29 anos queira muito fazer a atividade, porque vale a pena, nós vamos abrir uma exceção para essa turma. Vamos abrir inscrições para quem tenha mais de 29 anos, mas prioritariamente o público que a gente atende é quem tem entre 15 e 29 anos. As inscrições podem ser feitas no 3314-3577, 3314-3577 é o número da Secretaria de Juventude, ou pode fazer pessoalmente na rua 15 de novembro, número 532, quase esquina com a 13 de maio, quase em frente à Praça Ari Coelho ali. Qualquer pessoa que pegue um ônibus, desça na Praça Ari Coelho, atravessa a 15 de novembro, vai no número 532 e pode fazer inscrição lá diretamente na Secretaria de Juventude. Ah, mas eu não posso fazer à tarde porque eu estudo à tarde ou vou ter algum tipo de compromisso. Nós também temos os nossos telecentros da juventude, cursos de Word, Excel, auxiliar administrativo, hotelaria, diversos cursos que vão encaminhar o jovem para o mercado de trabalho. Nós temos de manhã, à tarde e à noite também, lá na nossa sede da Secretaria de Juventude, Rua 15 de Novembro, número 532. Então quem está em casa nos ouvindo, tem um jovem, um filho, um neto, um sobrinho, que está já na idade de procurar um emprego, ou que já quer se posicionar no mercado de trabalho, manda esse guri lá pra gente, essa menina lá pra gente, porque a gente vai trabalhar a mentalidade, trabalhar o currículo. Gino, a maioria dos empregadores quer alguém com experiência, mas se não tem experiência, pelo menos que apresente um ótimo currículo, com vários cursos, um menino que saiba dominar um computador, Word, Excel, que são os cursos básicos, tem o básico de auxiliar administrativo. Boa parte dos primeiros empregos são na área administrativa ou na área de vendas e telemarketing. Nós temos também curso de dicção e oratória dentro da nossa plataforma. Você que é um comunicador sabe a importância que tem a comunicação na trajetória profissional de uma pessoa. Inclusive tem toda a importância. Eu nunca vi uma pessoa de sucesso que não tinha habilidade de se comunicar. Então a gente deixa muito claro isso para os jovens. Se eles não desenvolverem a capacidade deles de se comunicar, as chances vão ser menores para eles.
Boa parte das empresas contratam o jovem para fazer atendimento ou vendas logo no início. Também, se não estiverem preparados para falar em público, para dominar um interlocutor, fazer uma venda de um produto, também vai diminuir as chances dele subir na empresa. Então a gente trabalha o básico do básico do básico, o detalhe do detalhe, porque é aí que vai fazer a diferença na vida desse jovem. Essa edição do Levanta a Juventude e as outras, Maicon, ela acontece com oficinas, por exemplo, eu estou vendo aqui marketing pessoal, empregabilidade, dicção, oratória, liderança, empreendedorismo. Essas ferramentas, elas são dadas em separado nesse período? O jovem opta em participar e fala, não, eu quero fazer marketing pessoal. Tem que fazer tudo. Ah, tá. Tem que fazer tudo. A gente não abre, tudo. Porque tudo é importante. Sim, por isso que então essa é a dúvida. Essas ferramentas são oferecidas em blocos de... Para todos. Para todos, para todos. Todos juntos, fazendo as atividades juntos, recebendo as palestras juntos, materiais juntos, material de apoio, por exemplo, a gente tem atividade online. O curso de dicção e oratória, dentro da nossa atividade, eles recebem uma aula de professor, recebem um material de apoio, uma apostila e as videoaulas online, para continuar o curso em casa. Ah, tá. Treinar legal. Na frente do espelho. Muito bom. Vamos fazer uma parceria aí com Vamos, a já te oratória. convido para fazer uma turma experimental com a gente, para os alunos te conhecerem. Vamos sim. Muitos jovens já nos deram feedback, porque o curso de dicção e oratória foi o diferencial na hora da escolha, na hora da entrevista do emprego. Faz a diferença. Faz. A Revista Exame fez uma pesquisa uns 2 anos atrás das principais profissões que o mercado precisa, exige. Mas com um detalhe, não basta você ser o melhor. Técnico você aprende em faculdade e tal. O que faz a diferença é justamente o comportamental. Então, 3 características que eles queriam. O cara podia ser o melhor advogado, por exemplo, direito internacional. O Brasil está fazendo muitos negócios com o mundo todo, mas não bastava o cara ser o melhor advogado especializado em direito internacional. Ele tinha que ter visão de empreendedor, características de liderança e domínio da comunicação. Se não tiver isso, está fora. Está desatualizado. Eles optam o mercado hoje opta por esse jovem, por esse profissional que domine essas 3 ferramentas. O técnico ele pode até não ser o top, mas ele vai aprendendo. É bom? Tem que ser bom também, mas tem que ter essas ferramentas para que ele conquiste. Que lidar com pessoas. Exatamente. Máquina é importante até um ponto. Agora a máquina nunca vai superar a capacidade humana de se relacionar, nunca vai substituir. E essa onda do nem estuda, nem trabalha, como é que você analisa, Maicon? É isso que a gente trabalha para evitar. Porque fica em casa, só lá na rede social, a mãe vai trabalhar, mas eu não sei fazer nada. É uma geração, como eu já disse anteriormente aqui, que recebe um acúmulo de informações maior do que outras gerações. E o que estão fazendo com essas informações? Como é que estão filtrando essas informações? O nosso receio é que tem uma geração de vítimas, de pessoas que se acham, jovens que se acham vítimas do insucesso, vitimando o Estado, colocando a culpa nos pais, e não se atentem ao protagonismo da própria vida, não assumam o controle. Porque quando ele termina o ensino médio, se ele está estudando para fazer um Enem, tudo bem. Ele não virou estatística, porque ele está se preparando para uma situação. Agora, se ele desistiu de estudar, se ele desistiu de fazer uma faculdade, se ele não está procurando emprego, é porque tem uma família por trás dando suporte para ele se comportar dessa maneira. E aí essa família está estragando esse jovem. Achando que está ajudando, deixando... Essa família está estragando esse jovem. Não tem problema nenhum ele trabalhar nas atividades mais simples possíveis. Mas tem que produzir. Desde que ele saiba que aquilo é uma etapa. Como você falou, você tinha uma família... Vem de uma família abastada, mas você quis trabalhar para conquistar por teu mérito as tuas coisas. As famílias perderam a capacidade de ensinar isso aos jovens. E a gente ensina, olha, se você está esperando o seu pai para comprar o teu desodorante, para te dar o dinheiro para cortar o cabelo, alguma coisa já está errada. Por mais que ele queira fazer isso para o teu bem, faça você primeiro para o teu bem. Invista na tua formação. Invista o teu tempo em coisas produtivas. E quando você descobrir o que você quer, que você vai ser bom o suficiente para ser melhor do que você é agora, vai para cima. Vai vender água, vai vender brigadeiro,
vai empreender, quem disse que ele tem que ser também empregado de todo mundo a vida inteira? Ele pode empreender, mas para isso ele tem que tomar atitude. Os pais não podem estragar os jovens. E acabam estragando e muito. Não podem, infelizmente. Maicon Nogueira, subsecretário municipal de Políticas para a Juventude de Campo Grande, conversando comigo aqui no Giro Notícias. E é uma questão de cultura também, né, Maicon? Essa orientação é a própria educação brasileira. Vamos formar os nossos jovens para prestar um concurso, ser um funcionário público, viver tranquilo, ter um emprego garantido. Hoje não é mais realidade. O governo acabou de anunciar 6 anos sem concurso público. Aqui vai ser a matéria que a Sig Eichmer vai falar neste exato momento, 12h42 aqui no Giro Notícias. O Brasil deve ficar sem concursos públicos nos próximos anos. Vai lá, Sig. O governo pretende demorar para promover novos concursos públicos. A intenção está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 e foi confirmada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele diz que nos últimos anos houve excesso de contratações e de aumentos de salário. De acordo com o ministro, 40% dos servidores federais devem se aposentar em até 5 anos, o que vai permitir o enxugamento da máquina pública sem que seja preciso demitir. A ideia é ficar sem contratar por um tempo e informatizar, explica Guedes. O governo planeja investir na digitalização dos processos e na diminuição da burocracia para manter os serviços públicos com menos funcionários. A simplificação da abertura de empresas é citada pelo ministro como uma das medidas tomadas recentemente com foco na desburocratização. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. 12h45. Maicon Nogueira, subsecretário municipal de Política para a Juventude de Campo Grande, nosso entrevistado de hoje, falando sobre o 28º Levanta Juventude. Quero te parabenizar, Maicon, pelo trabalho. Eu estou vendo aqui, para dar mais abrangência ao programa, Maicon representou a Prefeitura de Campo Grande no encontro de gestores municipais da juventude, né? O Sistema Nacional de Juventude, realizado em Brasília no mês de abril deste ano, e também vocês receberam já um reconhecimento em nível nacional do trabalho que vocês desenvolvem aqui. Então, para fechar, eu gostaria que você fizesse aí um relato sobre a atuação da Secretaria e também reforçando o convite para que a nossa juventude participe do 28º Levanta Juventude. Quero agradecer a oportunidade, agradecer aos ouvintes, agradecer a toda a equipe da produção da Rádio Hora, que muito bem nos recebe, e enaltecer a importância, mais uma vez, da imprensa, de levar para as pessoas aquilo de bom que a política faz, porque aquilo de ruim é muito fácil. Então, aquilo de bom que a política faz para melhorar a vida da população, a gente sempre prefere levar com muito carinho para as pessoas. As pessoas que queiram conhecer o nosso trabalho de perto, pode nos procurar na 15 de novembro, número 532, a sede da nossa Subsecretaria de Juventude. Nossa equipe vai receber todos com o maior carinho lá, para inscrever esses jovens, para que eles participem, para que eles produzam coisas positivas para si e para sua família. Muito obrigado, mais uma vez, pelo... Maicon, rapidamente, tem um segundinho? Claro. Nós temos aqui um ouvinte na linha. Vai lá, Marrom. Passa o endereço desses cursos que está falando na Rádio Hora, por gentileza. Eu tenho uma filha com 16 anos e gostaria de colocar ela nesse curso. O endereço, por gentileza, da onde está falando agora aí da Rádio Hora, onde a Prefeitura fornece os cursos para os jovens. Sim, é na rua, muito obrigado pela sua participação, é na rua 15 de novembro, número 532, quase esquina com a rua 13 de maio, tá? Ali quase em frente à Praça Ari Coelho. Chegou na Praça Ari Coelho, olhou, tem uma farmácia na esquina da 15, quase ao lado da farmácia já tem lá uma placa enorme escrito Secretaria Municipal de Juventude. A todos, muito obrigado, boa tarde. Obrigado, gente. Beleza, Maicon, um grande abraço, sucesso lá no 28º Levanta Juventude. Um abraço ao Thierry, seu assessor de imprensa. Vão com Deus. 12h48. Ontem, Marco Antônio Marrom registrou a participação também de uma ouvinte
falando do tema que nós abordamos ontem no Giro Notícias. E ela disse: boa tarde, uma sugestão para o Gino Rondon. Muitas vezes, ela diz aqui, as pessoas no bairro não têm onde descartar um sofá, um armário, uma geladeira. Ontem nós conversamos com a advogada especializada em direito do meio ambiente, e onde ela disse da legislação, da importância, e eu fiz um comentário também, de não jogar restos, animais mortos, sofá velho, armário. Então ela está dizendo, o devido lugar certo no descarte fica muito longe, muitas vezes a gente não tem condições de pagar uma caçamba. Por que a prefeitura não disponibiliza um caminhão coletor nos bairros, recolhendo esses entulhos e avisando os moradores que colocassem na calçada aquilo que ela quer descartar? Isso deveria ser feito a cada dia em um bairro da cidade, que é uma cidade grande, e são muitos bairros. Fica aqui, é lógico, quem é dono de caçamba não vai gostar muito da ideia, mas a prefeitura poderia disponibilizar realmente uma coleta desses descartes nos bairros. Vai ser uma concorrência com os donos de caçamba. 12 horas e 50 minutos. Nós temos aqui agora o Giro Rural. Preço do algodão diminui, o arroz está mais caro, o plantio de trigo entra na reta final. Humberto Ferretti tem as informações. O preço do algodão fechou o mês de maio com queda de quase 3%, apontam dados do CPEA. A média de R$ 2,88 a libra-piso ainda é 26% menor que no mesmo período do ano passado. Com a tendência de aumento da oferta, tem muita gente fora do mercado à espera de preços menores ainda. E boa parte das indústrias trabalha com mercadoria de estoque e de contratos já fechados. Já o arroz está valorizado. Em maio, a saca do grão em casca foi vendida a R$ 44,00 no Rio Grande do Sul, a maior média desde outubro, e que representa alta de 6% na comparação com abril e 12% em relação ao mesmo mês do ano passado. Um dos motivos é o fato de que muito produtor deixou o arroz de lado e passou a focar as vendas na soja e no milho. E o plantio do trigo entrou na reta final no Paraná. O DERAL informa que os trabalhos já terminaram em 7 de cada 10 hectares. As lavouras estão em ordem. Em 95% a condição é boa e em 5% apenas é média. A maior parte está na fase de desenvolvimento vegetativo. Ao todo, a área dedicada ao trigo no Paraná é pouco maior que 1 milhão de hectares. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12 horas e 52 minutos. Aquela entrega de um documento para mudar algumas leis do trânsito aqui no Brasil, lá no Congresso, pelo presidente Jair Bolsonaro, e já tem aqui a informação de que Rodrigo Maia declarou que não prevalece a eliminação de multas para motoristas que levar criança sem cadeirinha. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já declarou. Ele falou que acredita que não será aprovada na casa ali entre os deputados esse trecho do projeto enviado pelo presidente Jair Bolsonaro, que prevê eliminar multa para motorista que levar criança sem cadeirinha. Bolsonaro entregou pessoalmente ao Congresso um projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. E uma das ideias propõe eliminar a multa para motoristas que transportarem crianças de forma irregular. O texto diz que a violação do artigo 64, que dispõe dessas regras, será punida apenas com advertência por escrito, mas ainda precisa ser aprovado pelos deputados e senadores para daí entrar em vigor.
O uso da cadeirinha pode reduzir em até 60% a chance de morte de crianças em acidente de trânsito, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então o Congresso já se manifestando que vai ser contra e dificilmente o fim da multa aí por falta de cadeirinha deve ser aprovado. E projetos para privatização da MS 306 e da MS Gás, além de parcerias público-privadas para investimentos no saneamento básico e da construção das chamadas infovias digitais em Mato Grosso do Sul, estão entre as condições para que o Estado consiga o socorro financeiro proposto pelo governo federal, batizado de Plano Mansueto. O governo ainda nem decidiu se vai aderir à linha de financiamento, mas segundo o governador Reinaldo Azambuja, caso a decisão seja receber os recursos, o Estado já tem quantidade de programas de concessão e de PPPs suficiente para atender à exigência da União. O chefe do Executivo Estadual disse que a concessão da MS Gás ainda depende de estudo que está sendo elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mas afirma que também pode ser firmadas parcerias com a iniciativa privada para investimentos no setor, caso a privatização não seja viável. Amanhã no Jornal da Hora com Arthur Mário, a presença de Ives Drojk, é o novo dirigente do PDT, e ele estará falando do partido, das decisões a serem tomadas em relação ao que eles estão passando. A provável, já manifestada, saída do juiz aposentado Dr. Odilon de Oliveira, do vereador Odilon de Oliveira Júnior, a saída do PDT e a expulsão do deputado. Como é que fica? Deputado que eles já anunciaram que é do PDT, o Jamilson, né, deve ser expulso do partido, segundo a declaração do atual presidente. E com a entrada do Ives, vamos ver como é que fica. Isso e muito mais amanhã no programa do Arthur Mário, às 7 horas, aqui na Rádio Hora. 7 horas, Diretório Estadual do PSD também. Sábado tem convenção, tem eleição para o diretório, que acontece no sábado, dia 15, às 10 horas. Isso e muito mais. O secretário da Juventude acabou de falar, né? Pedindo aí o endereço do curso, já foi anotado, é na 15 de novembro. Daí já foi informado, na 15 de novembro, respondendo a pessoa que está solicitada. Agora o número tem que ver depois aí. Beleza. São 12 horas e 57 minutos. Conheça as ferramentas para o seu sucesso. Treinamento de oratória funcional, módulos 1 e 2, de 11 a 13 de junho agora. Você pode participar desse curso de oratória que eu estarei ministrando para você desenvolver as competências da sua comunicação. Você pode ligar para 99871-2265, garantir a sua vaga e trabalhar essa ferramenta tão importante para que você possa realmente se destacar no mercado de trabalho. Correio do Estado de hoje destaca: especialistas criticam proposta para afrouxar a lei. São as leis de trânsito que eu comentei agora há pouco, que foram entregues no Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro para que o Congresso Nacional aprove. Tem gerado críticas de especialistas. Polícia Federal pode absorver ações contra o tráfico no Estado. Isso se não for renovada a cooperação entre Estado e União no combate ao tráfico. A Polícia Federal pode absorver o trabalho feito pelos policiais estaduais. O termo vence em julho e o governo local pede mais contrapartidas para seguir apreendendo drogas e prendendo criminosos. São 12 horas 58 minutos.
O policial rodoviário federal que foi condenado, o Moon, a justiça resolveu manter Moon livre até o julgamento do recurso, pela situação como aconteceu. Como foi divulgado que ele estava abordando o empresário, que ele acabou tirando a vida do camarada, que estava num estado de embriaguez elevado e jogou a caminhonete em cima dele, com testemunhas, com gravação de vídeo e tudo mais. Então ele foi condenado numa primeira instância, mas está recorrendo, e até que o julgamento desse recurso aconteça, a justiça resolveu manter o policial Moon em liberdade. 12h59 e a vacina contra a gripe já acabou na maioria dos postos. Foi liberado desde segunda-feira a vacinação para todo mundo. Até na sexta-feira ela era específica para aquelas pessoas que estão no grupo de risco. Terceira idade, crianças, pessoas que trabalham com saúde. Venceu a campanha na sexta-feira e o número esperado não havia sido atingido ainda. Então eles resolveram abrir desde a segunda-feira para todo mundo. E aí a procura foi enorme. Filas intensas nos locais de vacinação aqui em Campo Grande, nos postos de saúde. E vários postos agora já não têm mais a vacina contra a gripe. Já estão acabando. Ontem, por exemplo, mais da metade das 68 unidades da cidade já não tinha mais nenhuma dose da vacina contra a gripe. Hoje, havia vacina disponível e a população já formando longas filas. Não há previsão de reposição dos estoques. Acabou? Acabou. Aí só pagando nas clínicas especializadas em vacinação, que aí eles cobram, se não me engano, na faixa de R$120 a dose da vacina contra a gripe. 1h, amanhã 7h, Arthur Mário e o Jornal da Hora aqui na Rádio Hora. E às 12h estaremos de volta com toda a equipe de jornalismo altamente comprometida com o Giro Notícias. Comando técnico de Marco Antônio Marrom, operador de vídeo Márcio Pena, a produção de Felipe Gortardo e Alex Nantes, a direção de jornalismo de Arthur Mário, direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e a apresentação minha, Gino Rondon. Agradeço em nome de toda a equipe de jornalismo, desejo a todos uma excelente tarde. Daqui a pouquinho, Ronei Júnior no comando da tarde, aqui na Rádio Hora. Grande abraço, tchau!